Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar com os nossos estudos aqui, né? Do nosso tema, edificarei a minha igreja. Se alguém desejar ter a revista para acompanhar, pode pegar lá na secretaria. E hoje, nós vamos, dando continuidade, vamos então estudar algumas palavras que descrevem os membros da igreja. É lógico que até agora, por exemplo, falou-se muito sobre o ministério. Então, o ministério do ensino, o ministério disso, o ministério daquilo. Então, o ministério, às vezes tem uma pessoa que tem um ministério, outra pessoa tem outro ministério, assim por diante. Agora, os membros não. Então, a grande diferença que a gente vai ver hoje, que as palavras que descrevem os membros são para todos, né? Então, todos os membros têm essas características. Então, é isso que nós precisamos ficar alertas aí durante o andar da carruagem. Então, primeiro, vamos pegar ler um texto. Eu coloquei o texto já aí para a gente não precisar abrir a Bíblia, mas vamos lá. Texto de Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então veja, aí está falando a respeito dos dons, né? Onde uma pessoa tem um dom disso, outra pessoa tem o dom daquilo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade e do pleno conhecimento dos filhos de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura e à plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por mais esse dia que nós podemos consultar e examinar a Tua Palavra. Nos ensina, nos ajuda, nos anime, em nome de Jesus. Amém. Bom, vimos aí também que a igreja, né, ela é composta de homens e mulheres que voluntariamente se renderam ao Espírito Santo e entregaram a vida ao controle de Cristo. Então, é desse pessoal que nós estamos falando. Então, o membro da igreja é aquele ou aquela que voluntariamente aceitaram, né, o plano da salvação, aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e, através do Espírito Santo, entregaram a sua vida para o controle de Cristo. Bom, então por isso é que nós vamos verificar, por exemplo, as palavras, algumas palavras que descrevem esses membros. Então não é qualquer um que é membro. Os membros são aqueles que se renderam ao Espírito Santo. Tá certo? Muito bom. Algumas características que nós vamos ver hoje são essas aí. São cristãos, irmãos, crentes fiéis, peregrinos e servos. Então vamos começar com essas palavras aí. Então, irmãos, então fique esperto. Quando nós estivermos falando sobre cristãos, então eu sou cristão, Perote é cristão, a Leila é cristão, e assim, todo mundo. Então essa palavra é para mim. Irmãos, também, somos irmãos. Então essa palavra também é para mim. Crentes fiéis, palavra para mim. Não é para os outros não, é para mim.
Isso, exatamente, aqueles que se renderam voluntariamente à obra do Espírito Santo, né? Muito bem. Então vamos falar primeiramente a respeito de cristãos, a palavra cristãos. Então essa palavra foi falada inicialmente lá na cidade de Antioquia. Eu coloquei o texto de Atos 11, 26 aí. Não, tendo encontrado, levou para Antioquia. Quem? Barnabé foi buscar Saulo, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, e os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, a palavra cristão significa o quê? Significa que são seguidores. Daqui a pouco eu vou colocar aqui. Mas os cristãos, então, por exemplo, quem segue a Cristo é cristão. Quem segue ao Bolsonaro é bolsonarista. Quem segue o Lula é lulista. Enfim, mais ou menos essa ideia. Se a pessoa tem uma determinada direção, tem uma determinada indicação, então ela segue aquela pessoa, né? Então, seguidores. Então, o que são? Seguidores partidários. Se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Somos partidários de Cristo. Então, ou seja, não tem, tem esse partido aqui, tem aquele outro líder. Não, o nosso líder é Jesus. O nosso partido é o de Cristo. Nós somos partidários dele. Andamos da maneira como ele ensina. Seguimos as indicações que ele nos dá. Então, é a ele que nós seguimos, nós somos seguidores dele, estamos de olho nele, né? Como a ovelha segue, né? Foi falado a respeito da ovelha aqui, né? Então, quando a ovelha segue o pastor, nós também. Então, para onde o pastor vai, nós estamos seguindo. Né? Não olhamos de lado. Que a ovelha, né, como foi comentado aqui, a ovelha se bobear, a ovelha se perde. Seguidores. Bom, o que faz, né? Já comentei aqui, o que faz um seguidor? Um seguidor admira, segue, aprende, obedece, pratica. Então, o seguidor de Cristo é aquele que admira a Cristo. Então, a única fonte de admiração é ele. Ele segue. Para onde Cristo vai, ele vai atrás. Para onde Cristo manda, ele vai. Aprende. Quem que nos ensina? Ele. Esse é o seguidor. Se nós aprendemos, ou pelo menos, se nós não aprendemos, ficamos aqui, né? Então, no texto lá, pessoal, para que não fique indo em qualquer vento de doutrina. Quem é que vai em qualquer vento de doutrina? É que não segue, fica olhando de lado. Né? Fica procurando. Onde é que está soprando melhor? Onde é que está mais fresquinho? Fica procurando coisa. Então, a pessoa anda em qualquer vento de doutrina. Ele obedece. Obedece. Normalmente, né, vira e mexe, nós vemos aí o pastor, por exemplo, no término da mensagem dele, ele fala assim: agora abaixe sua cabeça e eu quero saber se vocês entenderam direitinho o que foi falado aqui. Eu quero saber se vocês vão obedecer o que foi falado aqui. Por quê? Realmente nós precisamos aprender e obedecer. Aprender e obedecer. Então, irmãos, eu sou cristão, você é cristão. Se você voluntariamente se rendeu a Jesus através da obra do Espírito Santo, você é cristão. Então, você tem que seguir, aprender, obedecer, praticar o que ele ensina. Beleza? Irmãos, diga lá, Perotti. A palavra cristãos Pequenos cristos. Isso, pequenos cristos. Então, isso já diz um pouco do que é esperado de nós. Esperado que a gente seja imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Pequenos cristos, pequenas representações do que Cristo é. Obrigado. Obrigado. Então, é isso mesmo. E os irmãos? Os irmãos. Bem,
Pois acredito, isso aqui é aquela lá na carta de Filemon, quando o escravo de Filemon fugiu, depois ele se converteu, se tornou um cristão. E Paulo escreveu essa carta para Filemon recebê-lo de volta. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, agora, os cristãos, os crentes, as pessoas, os voluntários que foram transformados pelo Espírito Santo, eles são tratados como irmãos, são considerados irmãos. O Onésimo era um escravo, fugiu. Agora, ele se converteu. Então, agora, voltou para a casa do seu senhor. Só que agora, então, Paulo recomendou, olha, agora você vai recebê-lo como irmão. Não é mais como escravo, como irmão. Irmão caríssimo. Não é qualquer irmão, não. Irmão caríssimo. Então, bom, como que nós identificamos os irmãos? Normalmente, os irmãos são pessoas da mesma família. São unidos. Têm uma educação parecida. Normalmente, não sei se vocês são de família e tem vários irmãos aí, então normalmente com uma família de vários irmãos, então, com alguma diferença aqui ou ali, mas os irmãos têm uma educação muito parecida. Bom, tem aqueles que vão mais para um lado, aqueles vão mais para aquele, mas no fundo, lá na base, os irmãos, eles têm uma educação muito parecida. E isso se aplica a nós, porque a nossa educação, ela é baseada aqui na palavra. O nosso ensino é baseado aqui na palavra. Então, normalmente, nós temos uma educação básica. Acho que eu estou precisando dar uma aguinha aqui que eu esqueci. João Afonso, obrigado. O que tem em comum? Os parentes, os irmãos, por exemplo, o que tem em comum? Os pais, os tios, a criação, a herança. A herança. Então, são coisas incomuns que nós temos a respeito dos nossos pais. Aí Efésios 2, 19, 20 diz assim: concidadãos dos santos, sois a família de Deus, edificados sobre o mesmo fundamento. Isso que eu estou querendo dizer, São edificados, obrigado Afonso, Deus lhe deu uma eternidade bem longa. Não é uma boa coisa? Ninguém vai querer uma eternidade curtinha demais aí, Bom, então, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, o ensinamento é o mesmo. O ensinamento é o mesmo, então a base é a mesma. Irmãos, e o comportamento? Lá em 1 João 3,16, nós vemos lá que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meu irmão, eu estava pensando sobre esse tema, assim, de um detalhe específico, dizendo o seguinte, que mesmo em casa, lá em casa, por exemplo, nós somos 8. Então, vem cá, de repente, vira e mexe, tem um arranca-rabo entre os irmãos. Mas eu me lembro de um pensamento, um pensamento de árabe, que assim, não sei se a Soraya confirma, mas assim, olha, é o seguinte, os irmãos brigam entre si, mas se um primo vier atacar um irmão, os irmãos todos se unem contra o primo. Aí, nós somos amigos, os primos, então tem a família com os primos todos, então entre os primos pode brigar, mas se alguém de outra família vier atacar um dos primos, toda a família se une contra aquele lá. Então, eu entendo isso como isso. Ou seja,
Eu, mesmo como irmãos, eu não preciso ficar pulando o pescoço toda hora, não. Ah, eu vou pular no pescoço. Não precisa. Mas uma coisa que eu tenho é assim, se eu souber que, mesmo que eu não pule no pescoço do irmão toda hora, mas se eu souber que alguém falou mal daquele irmão, já fico arrepiado. Ah, não. Ou seja, meus irmãos, eu entendo realmente que a família de Deus é assim também. Por quê? Não dá para esperar, por exemplo, que a gente se entenda completamente entre nós aqui em tudo quanto é detalhe. Um gosta de uma coisa, outro gosta da outra, né? Um prefere isso, o outro prefere aquilo, mas se, né, como o pastor comentou no culto, que alguém está precisando, opa, tem alguém precisando, então agora sim, aí eu vou atrás para socorrer aquele irmão que está precisando. Mesmo que eu não fique pulando o pescoço dele toda hora. Certo? Então, isso que eu queria dizer. Por exemplo, pode ser que eu em algumas coisas eu não me conjumino junto com o irmão o tempo todo. Mas se eu souber que alguém falou mal daquele irmão, opa, isso não. Quem tem direito de falar mal dele sou eu, você não. Tá certo? Então, você é de outra família. Então, não tem nada. Exatamente. Não, de jeito nenhum. Então, quer falar mal, vai falar mal do seu irmão, do meu não. Porque nós amamos os nossos irmãos. Né? Bom, e agora, sobre os crentes fiéis. Eu escolhi um texto aqui da palavra que falando, primeiro, os fiéis são aqueles que creem. São os fiéis, são aqueles, então a palavra fiel lá no Novo Testamento diz, falando a respeito dos fiéis, dos cristãos, dos irmãos. Né? Então os fiéis são aqueles que creem, aqueles que seguiam, né? Aqueles que estavam seguindo a Jesus na época lá. Então os fiéis, aqueles que creem. Agora, aí em 1 Timóteo, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele disse, olha, sejam padrões dos fiéis. Quero que você seja padrão dos fiéis. Padrão em quê? Padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé e padrão na pureza. Então, seguindo aqui a orientação da nossa vida, nós escolhemos essas palavras aqui para falar um pouquinho a respeito de como é que o crente ele é identificado. Né? Uma das coisas que identifica a nós como crentes é que nós devemos ser crentes fiéis. Crentes fiéis. É lógico que depois pode acrescentar outros ramos, outras palavras, né, que falam a respeito da nossa fidelidade. Mas um pouquinho a respeito de cada uma dessas aqui. Na palavra. Na maneira de falar. Na maneira de falar. Não sei se vocês conhecem alguém que está sempre com um chicote na mão, está lá. Falou isso, pá, falou aquilo, pá. Pessoa dura demais, sabe? Na verdade, lá em Provérbio tem um texto que fala assim, olha, não sejais extremamente justo. Porque às vezes, se você querer ser justo demais, a gente é duro. Não seja extremamente sábio e nem extremamente justo. O extremamente sábio é chato, fala a verdade. Né? Aquele que, tudo que você vai falar, o cara já defendeu uma tese a respeito daquilo. Sujeito chato. Agora, o justo também, você não seja extremamente justo, porque se você for querer ser extremamente justo, vai ser duro demais. Então, a maneira de falar. A maneira de falar. Então, nós precisamos ser fiéis na maneira de falar, na palavra. Ter cuidado. Aonde é que nós vamos falar? Que hora que é que nós vamos falar? Qual o tom de voz que nós vamos utilizar para falar aquilo? Né? Então, o cuidado. Pode ser um ponto de análise para cada um de nós. Então, eu queria colocar um texto aqui, que é assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, eu fiquei pensando cá com os meus botões quando eu estava estudando isso aqui, né? Ai, agora? E agora, José? Né? Que a palavra, a boca fala o que vem do coração.
né? A palavra fala, nós falamos o que vem do coração. Nada é inventado daqui, ninguém da boca para fora, ninguém fala da boca para fora. Ah, você falou da boca para fora, mentira. Ninguém fala da boca para fora. Vem lá de dentro. Né? Então, para mim, irmãos, eu fui desafiado a isso aí e gostaria de passar o desafio para vocês. Né? O que você fala? Qual o tom de voz que você usa? Que tipo de coisa que você fala? O que é verdade, o que é mentira? Porque isso faz parte da nossa fidelidade. Faz parte do que caracteriza o crente fiel. Fiel na palavra. Outro, fiel no procedimento. Como é o seu comportamento público e o seu comportamento particular? Já ouvimos por aí a ética e a moral. Né? Então, a ética, bom, não sei se é exatamente isso aí, ou se eu conseguir resumir, mas a ética é as suas ações quando você está sozinho. E a moral é um conjunto de regras que você vive em comunidade. Olha, aqui na nossa comunidade aqui, você não pode fazer isso. Olha, se você fizer tal comentário, é ofensivo. Né? Tem algumas palavras, por exemplo, que em alguma língua é elogiativo, na outra língua já é ofensivo, atacativo, né? Como diz o político, é atacativo ou elogiativo. Mas, então, a moral é aquele conjunto de normas para a vida em sociedade. Então, de vez em quando a gente vê que lá em tal lugar do mundo, o pessoal se comporta assim. Lá em outro lugar, o pessoal se comporta... O quê? O pessoal faz isso? Né? Tomar banho todo dia? Que é isso? Isso é absurdo. Né? Mas é isso. Quer dizer, então, dependendo do lugar, da comunidade, a gente tem uma moral, tem uma regra, um conjunto de regras. Agora, o interessante de tudo é que a Bíblia nos ensina a respeito do comportamento individual, sozinho, mas também ensina a respeito do comportamento com as pessoas. Olha, você tem que se comportar bem, tem que fazer, né, tem que ser alegre, tem que ser animada, a pessoa tem que, enfim, respeitar. Essa é a ideia, né, do nosso comportamento. As pessoas notam, né, outro desafio, as pessoas notam alguma diferença em você pelo seu modo de agir. Né? Uma vez eu ouvi alguém contando, vamos lá na nossa igreja participar do culto lá. O quê? Aquele fulano está lá naquela igreja, eu não vou lá nunca. Imagina se eu vou pisar naquele, se vocês receberem aquele traste lá, o que eu vou fazer lá? Porque o comportamento da pessoa não é condizente com a sua salvação. Né? A pessoa prega uma coisa e faz outra. Então, o comportamento também é um critério que nós podemos utilizar a respeito da nossa fidelidade. Outra coisa, então, fiéis no amor. Então, fiel na palavra, fiel no procedimento e fiel no amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, né, já comentamos, 1 João 3,3, e dar a vida pelos nossos irmãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que realmente o amor é a base de tudo, né? A gente está acostumado a falar isso, que o amor é a base de tudo. Se nós agirmos com amor, então, via de regra, vai dar certo. Evidentemente que pode ser que existe alguma definição errada, né? Por exemplo, quando você vê no jornal, um crime passional, né? O sujeito matou por amor. Né? Eu amava tanto que eu matei ela. Gente, que amor danado, né? Matou por amor. Enfim, às vezes tem uma definição errada, mas o amor que nós aprendemos na palavra, essa é a base. Esse é o amor básico. Né? Amar é onde?
amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo. Se o meu próximo estiver em perigo, eu vou lá ajudá-lo e provavelmente arriscar a minha vida para livrar dele. Então, o amor cristão. De vez em quando, não sei se vocês já viram algum filme de bandido aí, por exemplo, o sujeito pega uma criança e bota na frente aqui. A polícia está lá e bota a criança na frente como escudo para ele. Ninguém vai atirar na criança, lógico, é evidente que não. Mas, quer dizer, é o contrário, exatamente o contrário do interesse pelo próximo. É a linha mestra de toda a conduta cristã. Se você ama, você trata bem. De vez em quando a gente vê algum estudo aí, por exemplo, sobre casamento, a vida comum no lar. Então, fala assim, olha, como é que o homem vai deixar a mulher sem cuidado, porque afinal de contas é parte dele. Ele cuida bem daquilo que ele ama, ele cuida. E o mesmo acontece com a mulher cuida, né? Cuida do marido porque gosta, ama. Então dá atenção. Então se você ama, você trata bem, dá atenção. Hoje, a gente vê muito por aí também a respeito da atenção que os filhos dão para os pais já idosos. Então, às vezes os filhos não têm mais paciência para cuidar dos pais e alguns deles aí, então, a coisa que eu acho interessante é que tem alguns idosos que as noras cuidam melhor do que as filhas. As noras cuidam mais dos velhos do que as filhas. Os genros cuidam melhor do que os filhos. Mas isso é uma demonstração de amor. Então, eu gosto, eu trato, eu dou atenção. Sempre. Né? Então, fiéis na palavra, fiéis no procedimento, fiéis no amor. E na fé? Fiéis na fé. Eu coloquei aqui dois objetivos, a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva, essa fé, por exemplo, que nós demonstramos nas doutrinas que nós seguimos. Olha, o que? Você vai para a igreja 2 vezes por dia no domingo, de manhã e à noite? Demonstração de uma fé objetiva. Uma fé objetiva. Não, eu vou sim, porque realmente eu quero cultuar o meu Deus. Mas de manhã e à noite? E tem uns que ainda vem à tarde ainda, hoje ainda tem à tarde também. Então, vem de manhã, à tarde e à noite. Mas o que é isso? Isso aí? Porque é a fé objetiva. Nós queremos demonstrar essa nossa fé. Andar com Bíblia na mão. Hoje o negócio está meio complicado, porque a gente usa muito com o celular. A Bíblia vai no celular, no aplicativo, né? Mas andar com a Bíblia na mão também é uma fé objetiva. O senhor está indo com a Bíblia na mão lá, andando. Então, realmente é a fé objetiva. E a fé subjetiva é aquela que nós vivemos em confiança. Nós vivemos, pela fé. Quando nós vamos orar, por exemplo, olha, eu quero um emprego, estava orando a respeito do emprego, eu quero um emprego. Então, já visualizo o irmão empregado. Uma fé subjetiva, mas é real. Eu tenho que ser fiel na minha fé. Então, não tem, orar simplesmente, não, é uma fé, é subjetiva, mas é real. Então, nós temos que ser fiéis na fé. Porque é interessante de tudo isso aí, esse texto é o que mais, para mim, que fala mais profundo a respeito da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus, eu venho aqui no culto, eu vou cantar no coro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu não acredito muito bem, não. Eu não sei se ele vai resolver o meu problema, não. Eu acho que eu vou ter que me esforçar mais. Se eu não me esforçar, nada feito. Porque realmente, numa fé, por exemplo, Abraão, você se lembra, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Ele creu, simplesmente, quando Deus falou para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, pronto, aquilo para ele era real. Mas a mulher dele já tinha 90 anos, ele tinha 100 anos e não tinha um filho ainda. Mas como é que é isso, senhor? Mas ele creu, continuou crendo, e aquilo
lhe foi imputado como justiça. Então, essa é a fé que nós precisamos ser constantes, quer dizer, que identifica cada um de nós aqui como membros da igreja, como pessoas participantes dessa comunidade. Fiéis na pureza. Fiéis na pureza. Eu tinha uma curiosidade danada que eu acho que eu nunca consegui tirar, porque é o seguinte, você se lembra do texto aqui, né, de Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A minha grande curiosidade, sabe o que é? Quando eu casei, o pastor João Hernandes usou esse texto para pregar no meu casamento, só que eu não me lembro o que ele falou. Na verdade, eu acho que casamento devia ser diferente, né? Esse negócio do pastor pregar aquele sermão bonito com os noivos, nós estamos preocupados com outras coisas, não estou nem prestando atenção no que o pastor está falando. Devia ter uma pregação lá no gabinete, meu irmão, olha, sim, vou fazer uma pregação lá no gabinete aqui para vocês, e aqui, aí você vai ter que prestar atenção. Eu fiquei pensando, gente, o que será que o pastor João Hernandes pregou? Qual foi a mensagem que ele tirou desse texto para pregar no meu casamento? Deixa eu ver quem estava no meu... Você estava no casamento? Não estava, né? Daqui acho que não tinha ninguém. Gente. Eu sim. Vixe, mulher tem a memória horrível, não se esquece de nada. Oi? Aquele tempo não tinha isso não. Tinha, no máximo, tinha um álbum de fotografia. Bom, mas enfim, a pureza é um desafio, a pureza é uma característica do cristão, a característica de quem é membro da igreja. A pureza. Esse texto aí ele diz tudo. Né? Tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, pronto. Acabou, está tudo resumido aí. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você pegar palavra por palavra, disso aí já é uma facada no nosso fígado, né? Uma facada não, um murro no fígado. Facada também é demais, né? Se alguma virtude há, tem virtude? Eu vou fazer tal coisa, tem alguma virtude? Eu pensei isso, tem alguma virtude nesse meu pensamento? Eu pensei aquilo, é justo? É justo isso? Né? Bom, então essa é a fidelidade na pureza. Bom, então voltando nos nomes lá dos que caracterizam o crente, então cristãos, irmãos, crentes fiéis. Agora o outro, peregrino. Peregrino. O que é um peregrino? Peregrinos e forasteiros. O peregrino é aquele que não está de passagem. Está de passagem. Digamos, o objetivo final da nossa vida não é essa. Isso é apenas uma passagem. Agora, importante, meus irmãos, que eu gostaria de colocar com vocês é o seguinte, que essa vida de peregrino já faz parte da eternidade, viu? A eternidade começa cá. Então, já faz parte. Então, simplesmente não é o final, mas já faz parte da eternidade. Porque às vezes a gente fala assim, o meu objetivo é chegar no céu. Eu quando chegar no céu... Não, você vai estar vivendo no céu já. A eternidade começou já. Tem que viver nesse sentido. Eu já estou no céu. Já estou. Não é que quando eu chegar lá no céu vai ser não sei o quê. Não, você já está no céu. A nossa vida eterna já começou. Certo? Então, isso que é
bastante importante. Então, nós estamos de passagem, mas faz parte da nossa vida como membros da igreja. Beleza? O nosso objetivo não é aqui, mas faz parte. Eu tenho que, né, subir numa escada aqui e tal. O objetivo é chegar lá em cima, mas eu tenho que subir a escada. Ir degrau por degrau, já faz parte da minha caminhada. O objetivo para nós deve ser resumido em Mateus 28, 19 e 20. Eu nem coloquei isso aqui, porque eu acho que isso aqui é um texto bastante conhecido. Né? Ide, portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então, é o grande mandamento, o grande ide de Jesus, que é o objetivo final, é fazer com que nós façamos isso. Eu não acreditei em mim mesmo, coloquei. Eu falei assim, na última, eu vou colocar, porque senão eu vou esquecer esse texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já estou com vocês. A consumação é lá em cima, quando chegar lá em cima. Mas já faz parte da nossa vida e da nossa caminhada. Peregrinos. Aí hoje eu estava, né, depois que eu estudei os peregrinos, hoje mesmo eu estava estudando. Ouvindo durante a semana também no carro lá. Peregrinos solitários buscam onde descansar. Só que só sei o baixo, então fica esquisito. Servos. Última palavra de hoje, né, que descreve os membros da igreja. Descreve os membros da igreja. Então, última palavra. Aliás, meus irmãos, vocês lembram de que quando o professor está aqui na frente e fala assim, já vou terminar, é aquele ânimo, sabe? Oba! Né? Já vou terminar. Está no final. Então, eu geralmente assim, então, está no finalzinho. Então, essa é a última. O pastor, geralmente, o nosso pastor, ele não fala muito isso não, mas eu já vi pregador falar assim, agora eu vou terminar. E fala mais 10 minutos. Não, agora eu vou terminar. E fala mais 10 minutos, mas você fica sempre na esperança de que vai acabar, né? Então, um negócio legal pra caramba. Assim. Então, a técnica de professor. Agora, gente, a última coisa. Então, está aqui. Ó, a última palavra é servo. Vocês ficarem bem animados que está perto do fim. Somos definidos como servos. Irmãos, o que eu entendo é que ou nós servimos a uma coisa ou nós servimos a outro. A diferença entre servir o bem e servir o mal, no meu entendimento, é isso aqui. Servir o bem, eu faço optativamente, eu escolho, eu vou voluntariamente, eu escolhi voluntariamente receber a Jesus e ser o servo de Deus, servo do bem. É voluntário. Agora, o servo do mal não é voluntário, o escravo não é voluntário. Ele vai para lá à força. E você vê muitas pessoas conversando, olha, eu tenho um vício, olha, eu me esforço para largar esse vício, mas não consigo. Porque a pessoa, né, ela fica lá escravizada. É escravizada, ela sofre, ela gostaria de sair daquela vida e deixar aquela vida, mas é escravizada. Então, o servo de Deus, ele não é escravo, ele é filho. Ele está lá porque escolheu. Ele está lá porque se sente bem, nem quer sair. Então, o servo, então isso é que caracteriza, por exemplo, a outra coisa que caracteriza o membro da igreja, que ele é servo, alegre, ele faz com alegria, ele serve, né, com felicidade. Então, o servo não é o mesmo que escravo, pois ele é voluntário. E o servo de Deus, é interessante isso, né, que às vezes eu falo assim, aquele sujeito lá é servo, é escravo. Então, mas o servo de Deus não é depreciativo exatamente por isso, porque ele faz com alegria. E ele sabe que está servindo ao bem, serve para o bem. Quando nós servimos para o mal, aí sim, aí é depreciativo. Aquele sujeito lá é um escravo. Na verdade, por exemplo, vi um pensamento durante a semana, eu falei assim, tinha alguém que
manifestou um desprezo pelo faxineiro. Olha, não despreza o faxineiro, porque quem limpa é muito mais importante do que quem suja. Então, olha, limpar com alegria. Né? Nós servimos com alegria, por quê? Porque nós fazemos o bem, estamos servindo para o bem. Ser como Jesus. Marcos 10, 45, vocês lembram também? Acho que esse eu não coloquei, não. Né? Mas eu vim, Jesus veio para ser servo, e não para, ele veio para servir, e não para ser servido. Eu vim para servir, e não para ser servido. Porque Jesus veio como servo. Então esse é o objetivo, né? Esse é o que caracteriza, por exemplo, o membro da igreja. É servo, ele serve com alegria, ele faz o serviço com alegria, da mesma maneira como Jesus veio para ser servo, com alegria. A igreja é composta de ex-escravos do pecado, mas agora servos de Cristo. Porque voluntariamente deixaram a vida de pecado, voluntariamente escolheram andar, né, receberam o poder do Espírito Santo na vida, a transformação do Espírito Santo para servir a Deus, servir ao Senhor. Resumindo, meus irmãos, olha, para vocês guardarem na cabeça, deixei numa folha só para vocês guardarem aí. Cristão, seguidor de Cristo, irmãos da família de Deus, o mesmo ensino. Crentes fiéis em tudo, aí se eu fosse resumir aqui ia ficar muito grande. Crentes fiéis em tudo. Peregrinos, o nosso lugar não é aqui. Aqui não é o nosso objetivo final. Servos voluntários de Deus. Então, meus irmãos, olha, se você quiser verificar como é que é a sua vida como membro da igreja, dá uma olhada nisso aí. Depois vamos ter mais algumas palavras na próxima lição, mas dá uma olhada nisso aí. Você segue a Cristo? Você vem aqui só na igreja, né, de vez em quando, e vem aqui porque, né, que é bom, né? Mas, ou se você vem, né, você é um seguidor de que faz aquilo que Jesus manda. Irmão, como é que é o seu irmão? Como é que você trata o seu irmão? Você se interessa por ele? Ou quer que o seu irmão se vire? Ah, meu irmão, ele escolheu, ele que se dane, ele que escolheu aquele caminho lá, não quero saber dele não. Se ele quiser, ele volta. Não, tem que me interessar pelos meus irmãos. Fiéis, né? Fiéis na palavra, fiéis no procedimento, fiéis no amor, fiéis na fé, fiéis na pureza. Fiéis. E lembrando disso, meu objetivo não é aqui. Meu objetivo não é aqui. E o servo é o servo voluntário. Você serve voluntariamente ou você vem à força? Faz aquilo à força. Voluntariamente. Seguindo o que eu prometi, né? Falar aqui da próxima lição. Então, próxima lição. Nós vamos ver ainda as palavras discípulo. Antos não, gente. Oh, não é possível. Tem a santa paciência, tem a anta paciência, né? Tem a anta paciência. Eleitos sacerdotes. E uma ótima semana para todos nós e que Deus nos abençoe. Deus de amor e de bondade, pedimos agora a tua bênção, a tua orientação, a tua proteção. Leve-nos agora de volta, Senhor, para as nossas casas, para o nosso dia a dia e prepare-nos para o culto da tarde e da noite. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, está faltando alguns minutos ainda. Tá? Alguém quer aproveitar? Se não, minha missão está... Oi. Bituim. Bituim aqui, ó. Ah, sim, sim. Lembram? Bom dia, irmãos. Semana passada a gente fez um questionário muito... Quem não estava aqui na semana passada? Ah, legal. Então, vem a semana que vem, pense durante a semana, quem já... o pessoal que já anotou, a gente já colocou. É um questionário que pergunta assim, se você gostaria de fazer parte de algum
como ele estava falando de servo, né? Se você gostaria de servir em algum setor da igreja, em algum ministério. E aí a gente colocou as opções do ministério. Então, gostaria de pedir. Tem alguns que já servem, né? Em algum ministério. Mas eu fiquei impressionada de ver que tem pessoas que já servem em alguns, mas gostariam de servir em outros. Tem pessoas que colocaram, não, eu não participo de nenhum ministério. E várias colocaram no Ministério de Acolhimento, oração, Samuel. Tem uns 3 que colocaram lá do Ministério de Oração. Ministério de Ensino. Tem irmão que colocou o Ministério de Ensino. Então, pense essa semana, ore a Deus, porque já que o assunto é como você... Os nomes que é reconhecido, né, os cristãos, ele é reconhecido como servo. Pense para a semana que vem, para você preencher e a gente ir encaminhando essas pessoas para cada um. Uma outra coisa que eu queria falar é que ontem a gente teve um culto das mulheres. Quem veio das mulheres? Foi gostoso, não foi? Foi muito gostoso. E eu fiquei muito impressionada de ver irmãs que não puderam entrar no grupo do WhatsApp porque não estão mais enxergando. Eu fiquei muito impactada com isso. E fiquei muito triste mesmo. Elas disseram, olha, eu não posso entrar no grupo porque eu não vou enxergar e eu só consigo se você gravar. Aí eu falei, mas a gente grava então tudo para você. Ela falou, não, mas eu não quero constranger. Então, agora a gente vai separar algumas pessoas que vai gravar todas as mensagens, uma pessoa só, e vai colocar ela acolhida no nosso meio. E eu fiquei pensando que tem vários casos. Anabel veio ontem, fiquei super feliz, né, André? Ela veio e a gente, com o maior cuidado, não deixou ninguém abraçar ela, ninguém ficar perto dela, porque a Anabel tem um tipo de asma que ela não pode ficar doente. Ninguém abraçou ninguém, a gente pelo menos tentou separar todo mundo, passou álcool gel, fez todos os cuidados. Mas é uma pessoa que precisa, por exemplo, do cuidado de alguém dar uma carona. A família dela faz isso, mas, por exemplo, se for uma reunião só de mulheres que ela quer vir, tem que ter alguém, e não é só porque ela tem família que pode fazer isso, que não pode ter um irmão que acolhe, para ela socializar mais, porque senão ela socializa só com a família dela. Tem várias mulheres que precisam disso. Então, se você quer participar de alguma forma, fale. Tem muito trabalho. Irmãs que eu liguei e falou assim, eu não estou numa fase boa. Eu não estou conseguindo sair de casa. Porque a pandemia realmente mexeu com as pessoas. Tem pessoas que não estão, né? Pessoas que são viúvas, que quando vem para a igreja, falou, tenho dificuldade porque eu lembro muito do meu marido. Então, irmãos, a gente tem aqui um serviço que parece que é só para fora, mas aqui dentro, né, Samuel? Pessoas queridas nossas, que a gente não tem ideia do que está passando. Então, vamos servir. Amém? Era isso. Obrigado a todos. Bom almoço. Se alguém quiser me convidar para ir almoçar na sua casa, pode convidar. Pode ser que não dá para ir hoje, mas no outro dia eu vou.